Bom, pessoal, hora de agora unir tudo que a gente aprendeu e colocar isso num pequeno projetinho para ver funcionando, né? Então nós vamos criar um banco de dados simples com uma única tabela, uma interface que permita interagir com esses dados. Eu tomei a liberdade aqui de já deixar um trecho de código, os principais trechos de códigos prontos, caso contrário o vídeo ficaria muito longo se eu for digitar tudo e explicando cada passo, tá? Então a gente vai começar criando o banco de dados. Então tá aqui, a gente já deu uma olhada nisso nos vídeos anteriores, né? Cria um banco de dados, coloca ele como padrão e cria neste banco aqui um aluno, ou, perdão, uma tabela alunos contendo a chave primária e 3 campos de texto para a gente ilustrar o que nós queremos fazer. Vou pedir para executar. Pronto, o banco está criado. Todo esse conteúdo vai ficar disponível para vocês, tá? Lá no GitHub. Depois você pode pegar lá e se divertir a partir daí. Da mesma forma, a gente vai agora lá para o NetBeans e vamos criar um novo projeto, Java Application. Vamos chamá-lo de projeto escola. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou apagar o arquivo principal aqui, que a gente não vai precisar dele. E vou criar agora um arquivo novo do tipo Java Frameform. O nome dele é o principal. Posso chamar, obviamente, qualquer nome, né? Tela principal, main, etc. Ok. Antes de mais nada, já vou colocar este arquivo como sendo o principal no projeto. Então, botão direito, propriedades. Vou em execução e troco aqui para o meu arquivo como sendo o principal dentro do projeto. Ok? Agora, o que acontece? Nós vamos ter que minimamente fazer uma organização do nosso projeto para que ele fique claro e bem organizado, de tal maneira que cada classe seja responsável por algo. A minha interface será apenas ponto de interação com o meu usuário. Eu preciso, por exemplo, de uma classe que vai ser a classe que modela os dados que estão lá no meu banco. Então nós vamos criar aqui dentro uma pasta nova chamada model. Então, por padrão, o que é essa classe, perdão, essa pasta model? Onde nós temos os modelos. Lá no banco, nós criamos um aluno contendo, então, ID e mais 3 campos de texto, que são o nome, o e-mail e o curso. Então, nós vamos aqui criar dentro de model uma classe Java chamada aluno. Tá? Como a gente está habituado a trabalhar já, né? Então, nós vamos ter aqui o private int ID, que é o ID do usuário, private string nome, private string e-mail e, por último, private string curso. Ok? Essas são as informações que a gente está armazenando no banco de dados. E nós vamos precisar aqui, claro, campos getSet, ou perdão, métodos getSet e também de um construtor ou mais construtores. A gente pode sobrecarregar inclusive os nossos construtores. Então, só para ganhar um pouquinho de tempo, eu vou deixar aqui já 3 construtores. Então, o construtor padrão, né, o construtor default, porque muitas vezes eu vou precisar criar o objeto para depois preencher os dados. Um construtor onde eu tenho todos os campos menos a chave primária. E um construtor com todas as informações, inclusive a chave primária. E depois, métodos getSet para cada um dos atributos que a gente tem aqui. Então, eu tenho um getSet para o ID, para o nome, para o e-mail e para curso. Então, esse aqui é minha classe de modelo. A importância dela você vai entender daqui a pouquinho, mas é justamente porque do lado do Java eu vou trabalhar com esse objeto. Quando eu for persistir no banco de dados, eu vou pegar os dados que estão no objeto e levar para o banco. E o caminho contrário também vai acontecer. Para que a gente faça agora
a nossa conexão com o banco de dados, o nosso projeto vai precisar do que a gente chama ali de dependências, né? Eu preciso de uma biblioteca que me permita fazer a conexão com o banco de dados. Para fazer o acréscimo dessas dependências, lembra que a gente falou que a gente está trabalhando aqui com um gerenciador que é o Maven, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Você vai acessar o seu navegador e digita lá Maven Repository, tá? Ele vai te dar aqui provavelmente já os primeiros links repositório do Maven. E aqui dentro nós vamos procurar uma dependência para conexão do Java com MySQL. Então você digita aqui, ó, Java, MySQL, Enter, ele vai buscar e aqui está a lista, tá? O que nós queremos é esse primeiro, MySQL Connector /J, né? Esse que está aqui abaixo, ele deixou de ser atualizado desde 2023 e o que a gente tem agora então é esse que está aqui em cima, tá? Então aqui você tem diversas versões que estão disponíveis, a gente obviamente sempre vai dar preferência para as mais recentes. Eu vou pegar aqui a versão 9.7.0 e aqui olha só, eu posso usar essa dependência com diferentes gerenciadores. A gente está usando o Maven, né? Eu vou copiar esse bloquinho aqui, dependency, e são as informações do MySQL Connector com Java. Vou copiar esse cara aqui, tá? E lá no nosso projeto aqui, você vai na próxima aba, em vez de vir na primeira que é Projects, você vai abrir aqui Files, para que a gente veja arquivo por arquivo, né, dentro desse projeto. E o arquivo de configuração do Maven, ele se chama pom.xml. Você vai abrir ele, tá? Então é o arquivo de configuração, você tem aqui nosso Group ID, nome do projeto, etc e tal. E aqui embaixo, depois de Properties, é onde nós colocamos as dependências. Então ele inclusive não tem nenhuma agora, então vou colocar aqui, ó, Dependencies no plural, tá? Vou pedir para ele fechar aqui, deixa eu ver se... Pronto, já fechou. E dentro desta área de dependências, nós vamos colocar a dependência específica aqui do MySQL Connector. Tá? Então você tem dependencies e aqui dentro eu posso ter várias dependências. Nós só precisamos dessa aqui agora. Vou salvar o documento. Ao fazer isso, ele vai recompilar e vai entender que tem uma dependência que ele precisa fazer download e trazer para dentro do nosso projeto. Já está aqui, ele foi até rápido, já trouxe aqui para dentro da área de dependências esse cara aqui. Então esse é o próximo passo. Então já temos a dependência configurada, já temos o aluno, e agora a gente precisa da parte do código que faz o quê? A conexão do nosso programa com o MySQL e depois o arquivo que efetivamente manda as instruções em SQL para o banco. Então nós vamos criar aqui mais uma pasta, tá? Depois de, além de model, nós vamos criar agora uma pasta chamada útil, por exemplo, e dentro de útil eu vou criar um arquivo Java, uma classe Java chamada conexão. Tá? Dentro dessa classe conexão, eu preciso criar as informações de conexão. Então, de novo, eu vou aproveitar aqui para não ter que ficar digitando tudo. E vou pegar aqui as informações. Olha só. Vou explicar para vocês quais são as 3 informações que a gente precisa. Primeiro, esta primeira linha diz qual é o driver de conexão que a gente está usando, que é esse que a gente acabou de baixar, um JDBC Java Database Connector do MySQL. Localhost significa que o banco de dados que eu estou acessando, né, o gerenciador de banco de dados está na minha própria máquina. 3306 é a porta padrão do MySQL. Toda aplicação que fica em execução, disponível para ser acessada por outras aplicações, ela está vinculada a uma porta de acesso.
3306 é o número da porta do MySQL, tá? Por padrão. E depois aqui o nosso banco se chama BD Escola, né? BD Escola. Deixa eu só confirmar se é esse nome mesmo que eu coloquei. É BD Escola, tá? O nome que a gente deu aqui para o nosso banco. Essa primeira linha é essa configuração. E depois eu tenho o nome do usuário, que eu deixei aqui como usuário padrão, administrador, e a senha que também está padrão root, né? Não é nem de longe seguro isso daqui, você colocar a mesma senha que você tem para o usuário, né? Mas só para efeito de aula, aqui só para teste, não tem problema, não está acessando nada externo, tá? E todas as vezes que eu precisar de uma nova conexão, eu preciso ter um método que eu chame para me fornecer essa conexão, que é esse método aqui, ó. Tá? Eu vou, obviamente, ter que fazer o import desses caras aqui. Ó, import Java SQL Connection. E aqui eu tenho um import também para o Java SQL Driver Manager. Então vamos entender aqui, ó. E tem o SQL Exception também. Tem que fazer import de todos esses caras aqui. Ele está colocando os imports para nós aqui. Então, getConnection é o método que eu vou chamar para me fornecer uma conexão com o banco de dados. Aqui internamente, ele vai passar como parâmetro para esse método getConnection a URL, o usuário e a senha, que são essas três configurações que a gente já fez aqui em cima. Tá? Então, esse é o método que nos fornece conexão com o banco. Ele vai tentar, se der algum problema, ele vai gerar uma exceção decorrente dessa tentativa, se for o caso. Tá? Muito bem. Próximo passo. Esse aluno que nós criamos aqui, ele é uma classe Java simples. Eu preciso agora de uma classe que me permita fazer o envio e recebimento de dados do Java para o banco, do banco para o Java, utilizando a nossa classe aluno e utilizando a nossa classe de conexão. Eu tenho mais um padrãozinho, a gente vai criar uma nova pasta aqui chamada DAO. DAO significa Data Access Object, ou seja, objeto de acesso a dados, justamente para me ajudar com essa ponte que eu acabei de explicar. Então aqui dentro eu vou criar um arquivo Java chamado aluno DAO. Beleza, agora começa a parte mais talvez interessante aí. Lembra que nós vimos aí no vídeo anterior como que eu insiro, removo, atualizo dados no banco sempre usando o que? SQL. Então eu vou precisar de um método para cada uma dessas ações que eu queira fazer. A gente vai começar com o método que insere dados no banco. Então eu vou pegar aqui, é esse método aqui que a gente vai ter. Olha só, vou importar aqui a classe aluno, a classe de conexão, e esse cara aqui também que eu já vou explicar para vocês, e o exception também. O aluno, getNome, ele não reconheceu o aluno, por quê? Vamos ver aqui. Rapidinho, o aluno, getNome, tá aqui. Deixa eu aproveitar aqui também o import do arquivo de conexão. Vamos entender por que ele não reconheceu aqui o getNome. Eu não salvei o documento. Pronto, agora sim. Não tinha gravado o documento, ele não ia achar mesmo o método. Então vamos entender aqui. Método de inserção dos dados de um aluno no banco de dados. Passo como parâmetro o objeto, a referência do objeto aluno. Então a gente está falando aqui do lado
memória, né, programação em Java. Montei aqui uma string SQL, como eu tinha explicado já. Insira na tabela alunos, nome, e-mail e curso, velo. E se percebam que aqui, ó, eu estou passando 3 interrogações. Significa que nesse ponto exato ele vai ter que injetar, ele vai ter que colocar os valores que vão aí dentro. Então isso é feito através de um cara chamado Prepared Statement. Ele vai nos ajudar a fazer a injeção da informação dentro desses pontos exatos. Isso nos ajuda a evitar problemas de segurança, chamado SQL Injection. Então ele vai colocar exatamente a informação nos pontos que eu marquei com interrogação, para evitar que seja injetado algum código malicioso de SQL aqui dentro, tá? Então como que funciona? Eu crio um objeto prepared statement passando como parâmetro para ele essa string SQL. E aí a partir desta prepared statement que a gente montou, eu vou então injetar usando set alguma coisa. Como aqui os 3 valores são textos, eu vou chamar set string. Mas se fosse um inteiro, eu teria um set, o tipo que eu vou injetar, double, int, assim por diante, tá? 1, 2 e 3 se refere à primeira interrogação, segunda interrogação, terceira interrogação. Então, na primeira interrogação vai o nome do aluno que eu passei como parâmetro, na segunda o e-mail, no terceiro o curso. Então, ele prepara para a execução. Só está montando aqui o comando SQL. Depois de pronto, eu faço a execução. Então, execute update, por quê? Se eu estou inserindo. Porque esse é o comando, né, o método, quando eu estou fazendo alteração no banco de dados. Independente de ser um insert, ou um próprio update, ou talvez um delete, né? Mas se for buscar informação vai ser diferente, a gente vai ver daqui a pouco. Todo esse bloco aqui está dentro de um try catch. Nós estudamos aqui lá em orientação a objeto, é tratamento de exceção. Por quê? Porque isso aqui pode dar errado. Se der errado, eu preciso obrigatoriamente fazer algum tipo de tratamento desse erro. Por isso que está dentro de um try catch. Ok? Então, com isso, nós temos aqui o nosso método que insere um novo aluno no banco de dados, tá? Depois desse método, vamos já passar pelos demais aqui. Eu tenho um método, por exemplo, para me permitir exibir todos os alunos. Vamos colocar ele aqui na sequência. Ó. O método vai usar aqui, deixa eu só fazer os importes do list. Ele está reclamando aqui do quê? Ah, falta o import do arraylist. E o que mais? Deixa eu ver os imports aqui em cima. Ah, olha só. Ele importou do lugar errado. Não é esse o list que eu quero usar. O list que eu quero usar é da classe útil do Java. Agora está resolvido. Então vamos lá. Vamos entender o que é o método listar. O método listar também vai montar para nós um select, só que é todas as colunas de todos os alunos, né? Ele vai gerar para mim uma lista. Então eu estou usando aqui um ArrayList para fazer a montagem dessa lista. Mesma ideia, os comandos estarão dentro de um try-catch para tratamento de possíveis erros. Monta o prepared statement, só que nesse caso eu não tenho parâmetros. Então eu não vou precisar fazer aqueles sets, etc. e tal. Então eu só posso mandar direto a execução. Agora olha só. Aqui em cima no update eu não pedi nenhum retorno. Eu simplesmente executei e fim de papo. Aqui embaixo é um execute query e não execute update, porque eu não estou agora atualizando os dados, eu estou buscando informação no banco, ok? E eu tenho como resultado um result set. O que é isso, pessoal? Entenda isso aqui como se fosse uma tabela. Então, da mesma maneira que o banco armazena as informações em forma de tabela, ele me retorna uma tabela, um result set. Ele é mais do que isso, mas entenda como se fosse aqui uma tabela. O que eu vou fazer a partir daí?
Como é uma tabela, tem vários alunos ali cadastrados, o que eu preciso? Eu preciso passar em cada linha desta tabela e transformar os dados que estão ali em um objeto. Então, olha só, enquanto existem registros no meu result set, para isso que serve esse next, tá? Enquanto tem registro, o que eu faço? Cria um objeto aluno com os dados daquela linha do result set. Por quê? Cada vez que a gente faz a instrução next, ele posiciona no próximo aluno da tabela, como se eu tivesse uma setinha apontando linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Cada vez que eu faço um next, ele vai indo para a próxima, né? Então, no momento que eu fiz o next a primeira vez, ele caiu na primeira linha, ele pega as informações daquela linha, da coluna ID, da coluna nome, da coluna e-mail, da coluna curso, e cria o aluno para nós. Criou o aluno, o que eu faço? Adiciona ele na lista. O primeiro aluno foi para a lista. Aí eu volto e falo, tem mais aluno? Tem mais. Cria um objeto aluno, ou seja, pega os dados da tabela, traz para o meu objeto e insere esse aluno na lista. E assim sucessivamente. Então, ao fim, eu vou ter uma lista de todos os alunos presentes na tabela, só que aqui em memória, em formato de lista. Tá? É assim que vai funcionar. Depois, eu quero um método que me permita atualizar os dados do aluno. Lembra, a gente está aqui querendo fazer todas as operações lá no banco, né? Então, meu CRUD, né? Insert, Select, e depois vai faltar o Delete, agora o atualizar. O atualizar, olha só a nossa instrução de SQL. Atualize a tabela de alunos, nome, e-mail, curso, e o ID vai ser o meu where, porque eu vou atualizar um aluno. Então, esse atualizar recebe um objeto aluno como parâmetro, faz aqui a tentativa de conexão, né? Ele também vai fazer aqui um prepared statement, só que aqui, ó, o que acabou acontecendo? Eu não expliquei isso antes, né? Eu estou colocando tanto a conexão quanto o prepare statement dentro do try. Isso é chamado de try with resources. O que significa? Toda conexão, todo objeto que eu precisaria depois manualmente fechar, ele vai fechar automático. Então, eu obtenho a conexão, deu tudo certo, quando terminar o try, ele fecha sozinho. Se não fosse assim, eu precisaria, antes de terminar, vir aqui, ó, e fazer um close da conexão. A mesma coisa eu teria que fazer para o prepare statement. Então, tudo que eu crio, eu tenho que fechar. Tudo que eu abro, eu tenho que fechar. Quando eu coloco dentro do try, eu fico desobrigado de fazer isso. Tá bom? Só lembrando isso. Então, monto aqui usando setString, 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 ou seja, eu estou colocando as interrogações, ou no lugar das interrogações, os seus valores. E, por último, setInt, porque o ID é um número, né? Então aqui dentro ele vai pegar o ID do aluno e colocar nessa posição. Execute update, porque ele vai atualizar o banco, e se deu tudo certo, meu aluno está atualizado. E por último, excluir. Método para apagar um aluno do banco de dados. Então tá aqui, ó. Qual é a instrução? Delete from alunos, where, e aí o ID é o meu parâmetro. Quem é que eu quero apagar? Então, estabelece a conexão, monta aqui o prepare statement. No caso, eu vou ter que setar só o ID e execute update de novo. Lembra, o update é toda vez que eu estou alterando alguma coisa. O único que é diferente é o execute query, no caso do listar aqui, ó, tá? Que a gente executou aqui. Ele está na mesma linha aqui, que ele também está montando, também estou montando aqui o result set dentro do try. Tá? Fechou. Temos aqui as 4 operações básicas. Temos o nosso modelo, os dados de conexão e a capacidade de fazer as 4 operações no banco de dados. O que falta agora? Montar a interface e fazer isso aí funcionar. Como o vídeo já está bastante longo, a gente vai quebrar aqui e no próximo a gente volta para montar a interface. Até lá!